Fala, Bianchini. Bom, Pedro, mais um treino do Inter realizado para enfrentar o Vasco da Gama na quinta-feira. Treino hoje pela manhã, fechado, mas Thiago Maia não treinou. Teve dores musculares ontem, informação do Rodrigo Oliveira, passou por exame de imagem. O Inter não confirma se ele tem lesão ou não. Ontem chegou a ir ao estádio Beira-Rio para acompanhar a primeira partida da decisão do estadual feminino. Mas o Thiago Maia não treinou, foi preservado da atividade e amanhã deve sair a definição se ele vai para a partida ou não. Mas viajou então? Não, o Inter viaja só amanhã. Então treina amanhã. Claro, amanhã que é quarta-feira. Isso. O calendário foi pro outro, isso aí. Mas acho que não joga. Tem uma outra questão, tá? Fernando volta. O Fernando volta. Até o Rodrigo trabalhava essa informação ontem sobre a cautela do Inter no retorno do Fernando, porque são quase 2 meses que ele não começa uma partida, jogou especialmente o Grenal pelo peso do clássico e da importância dele dentro do contexto do time colorado, e daí depois voltou a trabalhar para se recuperar da lesão na panturrilha direita. Existia uma cautela de evitar daqui a pouco colocar o Fernando contra o Vasco direto no time titular, pensando na sequência nos últimos jogos da temporada. Só que agora, com a possibilidade de não ter o Thiago Maia, talvez o Roger tenha que rever os seus conceitos de ter pelo menos um dos volantes do time titular. Mas a grande tendência nesse momento é que o Fernando comece a partida de quinta-feira contra o Vasco em São Januário. Boa informação. Até porque o Thiago Maia não deve jogar, né? Se tem problema muscular, esquece. Thiago Maia estava no Grenal feminino ontem, vendo o Grenal, vitória do Grêmio por 2-0, né? Primeiro jogo do Gauchão. Fez bem. O que mais? Bom, o Inter vai ter algumas trocas no time titular. Nas laterais são 2. Braga e René nas vagas do Bruno Gomes e do Bernabei. Meio campo pode ter uma terceira, que é o ingresso ou a volta do Fernando. Na ponta esquerda, o Wesley volta de suspensão no lugar do Wanderson, 4. A quinta seria o Bruno Henrique na posição do Thiago Maia. E a sexta, aí a gente coloca um asterisco, porque isso não foi definido internamente, porque o Gabriel Carvalho treinou todos os últimos dias como titular. O Bruno Tabata ontem voltou a trabalhar com os companheiros e com bola, com algumas limitações. Gabriel Hoje, Carvalho, tem dúvida. Então o Inter pode mudar mais que meio time. E tem mais um adendo. Nós falamos muito sobre a logística do Grêmio. Ontem eu conversava com um dirigente do Inter que me disse o seguinte: o Inter adotou a estratégia de voos comerciais de Barranquilha, onde jogam Borré e Valência, até o Rio de Janeiro. Ou seja, os 2 jogadores chegam... Barranquilha, Bogotá. Aí que tá, tem 2 alternativas de voo, tá, Pedro? Uma de 13 horas, que é um voo da Copa Airlines, passando pela cidade do Panamá, uma escala lá, e depois pro Rio de Janeiro. E uma outra, daí pela Avianca, de 11 horas, passando aí sim pro Bogotá. É hora, hein? Nossa Senhora. E os 2 jogadores, seu Maurício, só vão chegar Barranquilha no quinta Caribe. de madrugada no Rio de Janeiro. É que sobe do Panamá, porque é um grande hub a cidade do Panamá, tu sobe para depois vir uma viagem para Guayaquil. Já fiz assim, tu vai para ir a Guayaquil, tu Você vai mais longe para depois Tem vir pra viagem, por Sim. exemplo, aqui para Lima, no Peru, que tem que ir primeiro à cidade do Panamá e depois porque é um descer. grande hub. São né? muitas cidades que fazem exatamente isso. Vão até o Panamá. E quem quer ir para os Estados Unidos pela Copa também vai até o Panamá e dali A vantagem é que o Borré, num A primeiro América momento, se encontra ali. o free shop que tem. Porto Livre. Cidade do Panamá. Impressionante. A cidade do Panamá é Porto Livre. Vamos cogitar o seguinte: o Borré entra no intervalo hoje, joga 45 minutos. O Valência joga o jogo todo. Quem é que vai ser o titular contra o Vasco? O Inter trabalha com o Borré como titular. O Valência vai ser analisado se fica no banco ou se daqui a pouco entra por alguns minutos. Essa é a tendência de momento. O Inter está levando um terceiro goleiro. O Ivan volta a ser relacionado depois de muito tempo. Ele já confirma uma informação que o Pedro Petrucci trouxe hoje em GZH. O Inter vai levar o Antony e o Ivan, mas conta que o Rocher vai ser titular. Claro que o desgaste do goleiro é menor. O Rocher já está em Salvador, a oferta de voos Tá 2 horas. para o Rio de Janeiro é muito maior do que de fora do país. Mas o Inter toma todos esses cuidados, por exemplo, para ter o melhor time possível na quinta-feira contra o Vasco. Muito bem. Mas o time do Internacional está muito defasado com essas mudanças aí. Eu sei, eu entendo que o jogo decisivo do Internacional é depois desse. É contra o Flamengo. Aí sim, aí o Internacional decide a vida dele totalmente. Mas dá para ganhar do Vasco se tiver um pouco de qualidade. O Vasco não é nada demais. A volta E do dá para Fernando ganhar do Bragantino também, né? também.
A volta do Fernando ajuda demais. O Wesley ajuda demais. Agora, eu acho que se o Tabata não tiver inteiro, não bota o Tabata. Tira fora. Entendeu? E eu não descarto, apesar de não ser uma ideia do Roger utilizada seguidamente, de daqui a pouco nesse jogo contra o Vasco, ele largue com o Fernando e o Rômulo juntos. Eu acho que ele vai largar com o Bruno Henrique, entendeu? Mas o Inter não pode perder para o Vasco, porque aí complica um pouco. Na verdade, né, Guerrinha, além desse jogo decisivo aí contra o Flamengo que tu referiste para a disputa ali, o jogo decisivo mesmo para o Inter é a final da Libertadores. Se o Botafogo ganhar, aí o Inter está garantido uma vaga direta na Libertadores, porque o Cruzeiro está lá atrás. Existe nesse momento, por exemplo, uma chance, com uma combinação de resultados, do Inter já nessa rodada garantir vaga. Tem que secar o Bahia contra o Palmeiras, que joga amanhã às 6 da tarde. Isso. E o Cruzeiro, que deve preservar titulares às 11 da manhã contra o Corinthians na Neoquímica Arena. E o Inter vencendo, na quinta o Inter já pode ir para fase preliminar da Libertadores, mas se garante na pré-Libertadores, mas não é o recomendável, né? A pré-Libertadores no calendário. Bom é grupo. É que se ganhar o Botafogo, aí vira G6 direto, e aí se tu vai ver a distância pro sétimo colocado, que é o Cruzeiro, hoje é de 12 pontos do Inter. Então, e eu que recebi 2 telefonemas urgentes, um do Pedro e outro do Marcelo, da família Lapinski, convidando o Guerrinha para uma janta hoje. Que isso? Aí. Pois é, rapaz, me ligaram de manhã, entendeu? Para mim ir lá na janta lá, que vai ter uma festa hoje, que tu vai estar presente também. Tu não garantiste presença? Pois é, eu ainda estou dependendo de umas coisas aí. Se der, eu pego a estrada e vou, porque é um D2 só que tá ali, né? Tu tá liberado pelo departamento médico? Te manda. Parece, Guerrinha, não perde que vai ter show. 0800. Olha, o Pedro Lapinski, que eu vou te dizer... O cara chega lá com 100 quilos, volta com 250. Mais ou menos. Então E vai ter música, Guerrinha. Ele vai cantar, Guerrinha. Última informação. Já cantei ontem, eu tô sem voz. Última informação. O Inter teve a liberação nesta manhã dos 3 jogadores que estavam treinando com a seleção brasileira sub-20 para testes com o Ramon Menezes. Ricardo Matias foi titular nos 2 primeiros amistosos lá que eles fizeram. Hoje no terceiro ficou no banco, mas entrou no intervalo e fez 2 gols. Hoje de manhã? Hoje pela manhã. Vitória de 9-0 contra o Sub-20 do Vasco da Gama. Ele fez 2 gols. Encontraram um time pior que o da Gaúcha aí. Natan Fernandes e Gustavo Prado, da dupla Grenal, eles são os titulares. O Ricardo Matias hoje ficou no banco, mas entrou fazendo 2 gols. Eu sou parceiro do Vaguinha na expectativa em relação ao Gustavo Prado. Eu queria ver uma sequência. Início de gauchão, por exemplo. Deixa 3 partidas do Gustavo Prado jogar. Eu gosto muito do jogo dele. Eu queria ver o Natan Fernandes também, que é titular da seleção brasileira e não farda no Grêmio. Bom, mas enfim. Tá bom, bonitão. Vamos lá.